E aí, galera, beleza? Estamos aqui de volta mais uma vez para falar sobre cinema. Dessa vez não é propriamente sobre cinema, porque o filme do qual nós iremos falar, ele não estreou nas salas de cinema, né? Ele foi lançado diretamente aí para o Netflix. Então vocês já devem estar imaginando que nós estamos falando de El Camino, né? Filme que é um desmembramento aí da fantástica série Breaking Bad, né? Dos anos 2000, começou lá em 2008, terminou em 2013, e o El Camino é um desmembramento, né? Os dois braços do Breaking Bad estão ali. Por quê? Porque ela tem início imediatamente no instante em que o Breaking Bad termina, né? Então, para quem não assistiu ao Breaking Bad, é um esforço aí que vai se fazer necessário para que você possa compreender aí a narrativa, o roteiro e os acontecimentos do El Camino, né? Então, assim, primeiramente é muito importante que vocês entendam em que contexto o filme surge, né? Por ser um filme, uma sequência direta do Breaking Bad, né? A gente vai acompanhar aí alguns acontecimentos que se passam nos 2 ou 3 dias posteriores àquele acontecimento do final da série, né? Então nós vamos ter aí o protagonista, que dessa vez ele é um protagonista solitário, ele não divide esse protagonismo do filme com mais ninguém, como acontecia na série, né? Ali existia uma relação de protagonismo e coadjuvantismo entre o Walter White e o Jesse, né? Nesse caso aqui, o Jesse é o protagonista único do filme, afinal de contas, o Walter White não pode estar presente, né, como vocês imaginam. E aí, dessa vez, ele vai ter aí revelado os acontecimentos que a gente só tinha até então no nosso imaginário, né? E é justamente nesse ponto que, a meu ver, se encontra a principal pergunta do filme, a principal questão do filme. Seria esse, de fato, um filme necessário, né? El Camino, ele encontra espaço no imaginário daquelas pessoas que cultuavam a série ou que cultuam a série até hoje. O El Camino, ele encontra espaço para fazer um fechamento de algo que parecia perfeito da maneira como foi finalizado. E é exatamente sobre isso que a gente vai aqui discorrer um pouquinho, né? Por quê? Porque a questão do final é uma das coisas mais clássicas no debate cinematográfico, né? Nós somos desde muito novo acostumados com a ideia de que todo filme, de que toda narrativa precisa apresentar um final, né? E Breaking Bad subverte essa regra. Ele apresenta um final, obviamente, mas ele é um final aberto, um final amplo, que possibilita aí dezenas de leituras ou de imaginativos aí, né, sobre o que aconteceria, afinal de contas, com aqueles personagens que chegaram vivos no final da trama, né? E o El Camino, ele simplesmente pega o personagem principal, né, que no caso ali era um co-personagem principal, digamos assim, e faz um fechamento da narrativa do arco dramático desse personagem, né? Coisa que até então tinha ficado por conta aí da nossa imaginação. A grande questão é até onde isso é bom, até onde isso é necessário, né? Não é legal a gente tentar se desvencilhar dessa necessidade do final, acostumar com a ideia de que o final aberto ele pode vir a ser artisticamente mais rico do que o final fechadinho, né? Então são essas questões que eu vim me fazendo esses dias e que compartilho aqui com vocês e de repente vamos trocar ideias sobre isso, né? Eu gosto muito da ideia do final aberto, gosto muito. Por exemplo, de bate-pronto aqui, um filme vem na minha cabeça com um final muito aberto e fantástico, né? Que é o Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen, né? Ali os irmãos Coen fazem um final extremamente vago, tem gente até que se pergunta, nossa, mas o filme acabou? Né? Por quê? Porque estavam ali na ânsia de um fechamento e esse fechamento ele não existe, o que casa de forma muito harmoniosa com a proposta do filme. E me parece ser o mesmo caso do Breaking Bad.
A proposta do Breaking Bad me parecia muito mais próxima do final aberto do que especificamente do final direcionado, como foi o que o El Camino fez. Mas, vamos lá. Partindo do princípio que o filme está aí, que o filme já foi feito e que basta você entrar no seu Netflix para assisti-lo, vamos falar um pouquinho sobre o filme então. Afinal de contas, o filme é excelente, excelente. Ele cumpre várias funções, inclusive funções afetivas na gente, né? O fato da gente reviver alguns momentos com alguns personagens, por mais breves que esses momentos sejam, por exemplo, o Mike, ele faz uma pontinha trocando algumas figurinhas ali com o Jesse. Então só da gente rever esses personagens que por 5, 6 anos foram personagens que a gente aprendeu a gostar, né? Aprendeu a admirar ou a torcer a favor ou a torcer contra. Já vou falar sobre isso também. Mas enfim, então o filme ele cumpre essa função afetiva, né? De nos levar de volta ao 2011, ao 2012, quando a gente acompanhava a série. Mas, mais do que isso, do ponto de vista estético, o diretor, que obviamente é o criador da série também, né? Eu não imaginava que ele iria dar esse crédito a nenhum outro cineasta. Ele próprio quis dirigir o seu material e fez isso com extrema competência. Por ter sido o criador da série, ele sabe exatamente quais são as qualidades do material que ele tem nas mãos. Então, mais do que ninguém, ele sabe explorar essas qualidades, né? Por exemplo, o Breaking Bad ele tem um estilo, uma estilização, um estudo de cores muito, muito peculiar, muito bem feito, com significados diversos que são extraídos dessa estilização, né? Então, o Vince Gilligan, que é o diretor e o criador da série, ele sabe como ninguém como reconstruir esses elementos aqui no filme El Camino, né? E, portanto, a gente não pode esperar nada menos do que algo sensacional visualmente falando. O filme ele é sensacional visualmente falando, mas acima de tudo, ele é um filme sensacional por conta de um ator, o Aaron Paul, que é o ator que interpreta o Jesse, né? Que aqui, como ele não precisa se construir como personagem, visto que a série já fez isso durante 5 temporadas, né? O Jesse ele simplesmente tem 2 horas para desfilar todo o talento dele, o Aaron Paul no caso, né? Todo o talento dele como intérprete, como ator. E ele realmente dá um show, porque ele consegue fazer um negócio inclusive paradoxal. Ele consegue ao mesmo tempo ser um personagem que exacerba as emoções dele o tempo todo, né? Ele já era assim lá na série, então ele não consegue se conter muitas vezes e fala palavrões e grita e briga e é agressivo, mas ao mesmo tempo ele é contido muitas vezes. E essa capacidade de conter, né, de contenção dos próprios sentimentos da enxurrada de catástrofes que vão acontecendo na vida dele, não só na série, mas aqui também no filme, né? As coisas continuam acontecendo e ele sempre fugindo dos problemas e os problemas sempre um passo à frente dele, né? Ele transforma-se cada vez mais nesse Jesse da raiva contida ou da raiva que está sendo trabalhada, que está sendo deslocada para um outro lugar dentro dele, né? E esse caminho que a raiva tem dentro dele, dentro da cabeça dele, é algo brilhantemente, é um arco sensacional que é fechado com muita competência. Então, assim, partindo da ideia de que o filme existe, o filme por si só ele é sensacional, né? O que eu questiono, repetindo, é a necessidade da existência do filme, né? E uma coisa fantástica no Breaking Bad, que me parece ser a principal toada da série, são os dilemas morais que aqueles personagens, que aquelas famílias que estão ali envolvidas na trama, elas nos trazem, né? Essas famílias elas têm relações interpessoais ali acontecendo que nos fazem, ora, enxergar um determinado personagem como um possível herói, em contrapartida, ao mesmo tempo, a gente passa a gostar dos outros personagens também e torcer por eles.
essa relação entre heroísmo e vilanismo, ela tem uma linha muito tênue dividindo, né, as duas partes. E o Breaking Bad ele consegue lidar magistralmente com isso, né? E não poderia ser diferente aqui no El Camino. O Jesse, ele ao mesmo tempo, ele gera em nós essa simpatia por todos os percalços que ele foi passando, né, ao longo da série e do filme, mas ao mesmo tempo a gente não consegue esquecer que, afinal de contas, quem é o Jesse, né? Das coisas ruins que ele também fez, além, obviamente, das coisas ruins que ele passou, né? Então, assim, é brilhante a maneira como não só a série, mas o filme ou na figura do seu diretor, como que o Vince Gilligan ele consegue trabalhar com muita delicadeza essa questão do moral, né? do que a moralidade significa na nossa sociedade contemporânea. Né? Então, assim, pessoal, eu recomendo fortemente que vocês assistam a série e, caso já tenham assistido, que assistam ao filme. Por quê? Para que a gente possa continuar esse debate, né? Sobre a importância, a relevância ou simplesmente sobre o matar a saudade, né? De um filme que, sem dúvida, ele tem o seu espaço maior ou menor que seja. E um ponto final, é impressionante a capacidade que o Aaron Paul, como intérprete, teve de retomar um personagem 6 anos depois do final da série. Eu acredito, isso é só uma opinião pessoal, que isso deva ser muito difícil, né? Você, enquanto está filmando a série diariamente, mensalmente, semanalmente, você está vivendo aquele personagem o tempo todo. Então, transpor essas emoções que você precisou criar para aquele personagem, para a câmera, né, para a televisão, não que seja uma tarefa fácil, mas o fato de você estar vivenciando aquilo diariamente, aquilo faz parte do seu dia a dia, torna isso mais natural. Agora, você resgatar um personagem 6 anos depois e fazê-lo como se fosse o dia seguinte ao término da série, isso sim me parece ser uma façanha que coloca assim o ator Aaron Paul como sendo um dos melhores da sua geração. E é uma pena que ele ainda tenha poucos trabalhos aí para a gente apreciar, né? Eu vou até me aprofundar nisso, tentar pesquisar algumas coisinhas sobre ele para ver o que mais que ele anda fazendo, porque realmente é um ator que merece ser visto, assim como a série, assim como o filme El Camino, que estreou no Netflix e que vocês com certeza vão curtir, ou se não curtirem, vem aqui pra gente conversar a respeito. Beleza, galera? É isso aí. Até a próxima. Bons filmes, boas séries aí. Tchau, tchau.